Começamos esta edição com um assunto muito sério, que deveria fazer parte do passado e da história brasileira, mas que infelizmente persiste. Exatamente porque tem muita gente que insiste em explorar trabalhadores. E há alguns, inclusive, que fazem desse nível de exploração algo muito semelhante ao trabalho escravo. Só para você ter ideia, só aqui no estado do Amazonas subiu para 25 o número de empregadores que são investigados e que estão na lista do Ministério Público para investigações acerca do trabalho análogo ao de escravo. Nós vamos acompanhar uma reportagem aqui na tela e já comentamos esse tema muito importante para a sociedade. Solta aí, diretor. Em maio deste ano, 13 homens que trabalhavam em regime de escravidão foram resgatados do município de Barcelos. Eles tinham dívidas com o patrão e atuavam na extração de piaçava. Pelo menos a minha esperança do barco é eu trabalhar, né? Até quando eu tiver força ainda de trabalhar para cá, um dia eu pagar. Na época, este empresário foi apontado como o empregador das vítimas e hoje responde processo na justiça. De lá para cá, a lista suja do Ministério do Trabalho aumentou. No Amazonas, 25 empresários são investigados pelo crime de exploração do trabalho escravo. A maioria dos casos está no sul do Amazonas. Nós temos percebido um movimento migratório de vários trabalhadores, especialmente de trabalhadores que são aliciados no Pará e vêm aqui para o sul do Amazonas. A procura muitas vezes sendo através de promessas, né, de um bom trabalho. Este ano, pelo menos 80 pessoas em situação de escravidão foram resgatadas no Amazonas. Em 2013, segundo o MTE, 175 trabalhadores tiveram de ser retirados de madeireiras, fazendas e empresas de produção agropecuária. As vítimas do trabalho escravo geralmente são do sexo masculino, vindas de outros estados e com baixa escolaridade, muitas delas não sabem que estão sendo usadas para uma atividade criminosa. Trabalho escravo é um crime, né? Então, se for constatado em flagrante o empregador, ele vai preso, ele é preso e a pena, segundo o artigo 149 do Código Penal, é de reclusão de 2 a 8 anos. Para denunciar o trabalho escravo, basta ligar para 0800 721 8808. Nós vamos começar falando da figura do aliciador, que é a pessoa responsável por convencer esse trabalhador e essa trabalhadora a sair da sua casa, da sua cidade, do seu estado e a aventurar em um trabalho que, em primeira apresentação, parece lucrativo, parece viável, só que na realidade é bem diferente daquilo que se apresenta. O aliciador se aproveita de um momento de vulnerabilidade social, porque essas pessoas, na maior parte das vezes, estão desempregadas, com muitas dívidas, vivendo uma situação social muito desfavorável e de risco. Isso tudo, essa falta de esperança, acaba levando essas pessoas a aceitarem este convite. E aí é que acontece o problema. Geralmente essas pessoas acabam vindo dos estados do Pará, Maranhão, de áreas, de zonas dessas cidades, dessas grandes cidades e desses estados que são conhecidas exatamente por apresentarem um índice social muito baixo. E de lá são trazidas na esperança de ganhar dinheiro para o sul do estado do Amazonas, oeste e noroeste do estado do Amazonas, onde está a cidade de Barcelos, de onde vieram essas imagens aqui, olha, feitas pelo Ministério Público do Trabalho, que mostram um acampamento usado pelos trabalhadores que extraem a piaçava ali da região do Alto Rio Negro e que trabalhavam em regime semelhante ao da escravidão. Trabalhavam com uma carga excessiva, sem nenhum tipo de remuneração justa, a cada dia de trabalho mais endividados com a figura do patrão, pessoas que estavam sendo exploradas ao bel prazer de quem estava tendo lucro com essa exploração, com esse regime de trabalho danoso. Infelizmente, aqui no estado do Amazonas, a lista aumenta. Já são 25 os empregadores que estão na lista do Ministério Público, a lista suja, a lista negra de empregadores que tiram dessa pessoa, desse trabalhador e dessa trabalhadora, qualquer tipo de esperança ou de melhoria.
O que faz um homem como esse aqui, olha, segura essa imagem aí, segura. O que faz um homem como esse ir para dentro do mato, se privar de quaisquer condições de infraestrutura, trabalhar e se arriscar para extrair a fibra da piaçava, é um trabalho complicado, perigoso. É a esperança de ganhar no mínimo um salário que lhe faça, ao retornar para casa, para a família, para o estado de origem, recomeçar a vida. E é exatamente o contrário disso que acontece na maior parte das vezes. 11h05, Márcia Lasmar. Amaral, a gente vê